Senhor, muito obrigado a Deus, porque estamos aqui, Senhor, mesmo em tantas dificuldades, o Senhor nos honrou, nos abençoou, e peço, Senhor, que em nome de Jesus, venha abençoar também a vida dos meus irmãos, que com muita paciência esperaram essa live, Deus. E vamos conversar sobre o Teu Evangelho, a prática do Teu Evangelho, Senhor, que é tão necessário nas nossas vidas. Peço a Tua bênção, Senhor, sobre aqueles que já estão, aqueles que vão chegar. Peço que o Senhor os traga, que o Teu Espírito Santo distribua esse link, ó Deus, que não foi possível a mim pelo tempo, mas que o Senhor distribua esse link a dezenas e centenas de pessoas, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Com humildade eu te rogo, Senhor, que nos abençoe neste momento, em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar com você falando sobre algumas características do livro de João, né? O livro de João, ele não é em nada parecido com os outros evangelhos. Eu, quando era pequeno, eu não entendia porque tinha 4 livros que basicamente, tinham o mesmo conteúdo, né? Para mim, na minha cabeça, né? De criança e de adolescente. Mas quando você vai vendo que eles têm visões diferentes, né? Do conteúdo. Mas João, ele tem uma visão muito diferente de Mateus, Marcos e Lucas. Não é à toa que Mateus, Marcos e Lucas são considerados evangelhos sinóticos, porque são similares. É bom ressaltar que todas as fontes foram buscadas em Marcos, né? Essas fontes, apesar de estarem ali ao vivo com Jesus, eles buscam a fonte em Marcos, por isso são sinóticos. João foi um dos últimos evangelhos a serem escritos, por volta aí de 90. João já estava com uma idade muito avançada, e ele traz uma visão completamente assim diferente. Ele tinha algumas questões que ele precisava trabalhar. Ok. Já respondo a sua pergunta aí, Milton. Ele tem algumas questões que ele precisava trabalhar. Ele tinha que combater, na realidade, o livro de João, ele tem muitas questões de combate, né? Ao gnosticismo e outras seitas que perduravam na época. E ele também tinha assim que eu digo, o principal do Evangelho de João, o principal, está lá em João 20, 31. 20, 31. Deixa eu só colocar aqui para ler para você. Portanto, João... calma aí. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Qual é o principal... por que o livro de João foi escrito? Para a salvação das pessoas. Exclusivamente para a salvação das pessoas. E existem outras questões paralelas, que é a apologética, a questão do gnosticismo, tá? Quando nós falamos do nosso desafio, e eu não sei em que dia você está, se você está aqui, você está fazendo o desafio, diga aí, comenta aí e qual o dia você está no desafio. Se você está aqui e ainda não está no desafio, ainda não adquiriu o desafio, coloca em breve. Então, faz esse comentário aí para eu saber mais ou menos aonde vocês estão, em que dia vocês estão do comentário, ou do desafio. Milton está no 4º dia, quem mais? Quem mais está aí que está no desafio? Muitas pessoas mandaram mensagem lá no grupo. Marcelo vai começar em breve. Liliane está no 3º dia. Acabei de mandar a mensagem aqui para a Liliane.
porque ela estava perguntando lá no grupo e eu estava mandando o link aqui para ela, porque realmente foi assim, muito chato o que aconteceu, mas vamos lá, vamos seguir em frente. Então, quando você está no desafio, e a gente vai falar um pouquinho da primeira semana, Milton perguntou ali, por que temos tanta dificuldade em submeter as instruções da palavra? É difícil deixar o logo ser Senhor? Olha, isso desde o início, né? Desde o início, desde o Éden, a dificuldade de obedecer às regras. A dificuldade de obedecer às regras. Ainda mais quando nós nos acostumamos com este mundo. Então, a gente começa a resolver as coisas de acordo com a nossa vontade, o nosso entendimento. Cristian, começou agora, mas Cristian entrou aí. Começou agora, teve um atraso absurdo aí, de dificuldade aqui na tecnologia, não fica não. Cristian, você já começou o desafio, está em qual dia? Fala para mim. E aí, como eu estava falando, nós temos dificuldades de entrar na vontade de Deus, porque nós aprendemos a resolver as coisas de acordo com as nossas próprias habilidades. Né? Cristian também está aí no quarto dia, de acordo com as nossas habilidades. Quer ver uma coisa? A gente parou de orar muitas das vezes pela questão do louvor, de alguma apresentação na igreja, a gente já não ora mais o suficiente para isso, porque a gente aprendeu a fazer isso tão bem que a gente começa a fazer essas coisas automaticamente, acreditando na nossa capacidade intelectual, artística. Então, quando se fala assim, vamos gastar um tempo de oração pelo Ministério de Teatro, pelo Ministério de Dança, pelo Ministério de Louvor, isso parece inútil. Porque para a gente tem que gastar bastante tempo ensaiando, né? Isso, não deixa de curtir não, gente, porque senão a live não é distribuída. A gente tem que gastar bastante tempo ensaiando. Não é que você não gaste bastante tempo ensaiando, que você não tenha que fazer isso. Mas nós não podemos abrir mão e entender que a palavra que nós estamos levando, por mais que a gente saiba cantar, por mais que a gente saiba coreografar ou por aí vai, a palavra que a gente está levando, ela não é nossa. E pode ser a apresentação mais linda que for. Se não há ação do Espírito Santo, não vai cumprir o seu efeito. No primeiro dia, né, por isso o Milton fez essa pergunta, exatamente sobre esse assunto, colapso do eu. Gente, hoje nós precisamos trabalhar muito essa questão do nosso ego. Inclusive, as músicas assim que são mais curtidas ultimamente são músicas que exaltam o nosso ego, que exaltam a pessoa, né? E poucas músicas que a gente vai encontrar são músicas que trazem exaltação ao Rei Jesus. E aí nós temos hoje coisas de autoajuda, sermões que vão fazer que você vai conseguir, que você vai acontecer. Eu não tenho nada contra isso, porém, a gente acaba correndo um sério risco, a gente joga o homem para o centro e desce Jesus. E quando a gente desce Jesus, o que acontece? Nós começamos a dominar as coisas ao ponto de dizer,
eu declaro, né? Eu digo, né? Em vez de dizer assim, diz o Senhor, né? Eis que vos digo, eu estou dizendo. Então a gente passa a colocar o nosso eu em detrimento a Jesus, e isso é terrível. Há pouco tempo aí, gente, eu tenho minhas dúvidas se aquilo é real ou se é um humor. Um homem que se diz profeta, ele chama a atenção do seu público da igreja dizendo assim, olha, vocês estão diante dos um dos maiores profetas da atualidade. Tem gente que quer pagar 100 mil, 500 mil para receber uma oração minha. Eu olhei aquilo, eu fiquei tão estupefado, né? Palavra antiga, né? Que eu fiquei, gente, isso não pode ser real. Não pode mesmo ser real. O que acontece é que se realmente a gente confia nos nossos dons e talentos, quantas vezes... Olha, uma coisa simples, né? Essa coisa bizarra desse dito profeta. Você que está aqui. Quantas vezes... Aí, se você quiser comentar, comenta. Você tem coragem aí. O desafio é para corajosos, né? É para a gente reconhecer nossos erros. Quantas vezes... Aí eu já vou botar eu aqui. Nem posso escrever. Aliás, eu posso, que eu estou com o celular aqui, né? Quantas vezes você fez o trabalho de Deus confiando no que você sabe? Eu já fiz. Ah, não vou nem olhar essa lição aí, eu já sei. Não orei. E a gente vai lá pelo nosso intelecto. Você tem coragem de colocar aí se você já fez isso? Quantas vezes você fez a obra de Deus, foi lá para frente cantar, ou foi dar aula, ou alguma coisa que você fez confiando só no seu intelecto? Tem coragem de botar eu aí? Eu já estou dizendo que eu já fiz isso. Mas a gente corre esse risco de que a gente sabe fazer aquilo ali. Quando na realidade, né? Quando na realidade, isso aí, fomos treinados a usar máscaras, usamos nossa capa de frente e vamos. Eu já fiz isso, Milton assumiu ali. Várias vezes no automático, Marcelo colocou ali também. Várias vezes a gente pega ali um conteúdo que a gente sabe, conteúdo que a gente domina e vai. Não consulta a Deus, não quer saber o que ele tem para isso, né? O confronto, o primeiro dia, ele começa derrubando aquilo que sustenta esse sustentáculo do eu, né? A autonomia, esconderijos, passividade, desobediência, religiosidade, conhecimento sem transformação e necessidade de reconhecimento. Gente, quantas pessoas têm necessidade de reconhecimento na igreja, né? A gênese do absoluto, o fim dos direitos próprios. Tem uma frase que eu coloco lá, a gente é baseado no versículo do capítulo 1, versículo 1, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Se ele é criador, ele é o dono. E se ele é o dono, a autonomia humana entra em colapso. A gente precisa entender, eu não estou dizendo, irmãos, também que é 8 ou 80, né? De que a gente vai cruzar os braços, não vai tentar resolver mais nada, não vai tentar fazer mais nada. Não estou dizendo isso, não. A Cristian, agora que eu vi também, a Cristian colocou que também já fez isso algumas vezes. Eu estou dizendo, irmãos, de que as questões espirituais, né, Márcia Pacheco? Quem nunca, né? Ai, ai. A gente continua compartilhando aí para chegar mais gente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente tem que entender que as questões espirituais, elas pertencem a Deus, porque foi Ele quem te deu o dom espiritual. Foi Ele quem deu para você. E é dele. É dele. É Ele quem usa da melhor forma, do jeito como Ele achar melhor. Então, a gente precisa submeter. Não é fácil, né?
Qual foi o desafio desse dia? Alguém lembra? Quem está fazendo aí? Qual foi o desafio do primeiro dia? O desafio do primeiro dia era simplesmente deixar Deus agir. Parar de tentar resolver as coisas de acordo com o meu eu, com aquilo que eu quero. Olha só, antes de qualquer decisão, pare por 30 segundos e diga: o Senhor é dono dessa escolha. E depois escrever 3 áreas da vida que a gente manda, né? Tempo, dinheiro, opiniões. Quais são as áreas da nossa vida que a gente manda, que a gente não permite que o Logos domine, né? Então, fique ligado nisso, fique ligado nisso. Fique ligado da forma como você tem administrado a sua vida. Eu tenho que estar ligado da forma como eu tenho administrado a minha vida. Se você está chegando agora, coloca aí seu nome, porque hoje as pessoas que interagirem, no final tem uma surpresa aí, para pelo menos uma pessoa que interagir. Então, não deixe de interagir, tá bom? Vamos para o segundo dia, que é a luz que denuncia, né? A luz que denuncia. Miguel está mexendo aqui na tela, tentando ajustar. Tá? Sou eu, não. A luz que denuncia. O texto principal é o de João. Miguel, pega uma Bíblia para mim. De João, capítulo 1, 4 e 5. João, capítulo 1, 4 e 5. Vamos fazer essa leitura junto? Faz aí da sua casa. Eu costumo dizer, e não canso de afirmar, que a Bíblia é um livro autossuficiente. Deus, pela sua infinita misericórdia, nos capacita para pregar, o Espírito Santo nos ilumina, tal. Porém, a Bíblia, só pelo fato de ser lida, meu amigo, ela já está salvando. Ó, 1, 4, 5 diz: nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem sobre ela. Olha, gente, a gente muitas das vezes não quer se aproximar de Deus. Exatamente porque essa luz ela vai nos iluminar e apontar os nossos defeitos. Defeitos, exatamente isso. Então, quando a gente precisa, Miguel, quando a gente precisa se aproximar de Deus, e o desafio traz isso, o desafio nos traz a essa questão, muitas das vezes a gente corre porque a gente não quer iluminar aqueles porões mais podres da nossa vida, porque a gente acostumou com aquele cheiro. Você passa ali na Reduc, né? Você já passou ali na Reduc? Você passou em alguns lugares que tem cheiro horrível, né? Nossa, que cheiro é esse, gente? Ninguém está aguentando esse cheiro. E aí você vê que pessoas moram ali naquele cheiro, naquele aroma maravilhoso. Por quê? Por quê? Acostumou. E da mesma forma, nós acostumamos também com as nossas podridões. Pastor Jeremias, um grande pregador, dizia que cada pessoa fede em um lugar. Lembra disso, Márcia? Bongaba, né? Para passar ali por Bongaba, um fedor. Lembra disso, pastor Jeremias dizendo, Márcia, cada pessoa fede em algum lugar. E o fato disso é que a gente acaba se acostumando e aí a gente não quer uma luzinha, né? Não quer uma luzinha. Eu lembro que lá quando eu era adolescente, Marcelo, que está aqui, meu irmão, Wagner, um amigo, eles faziam painéis, pintavam mesmo à mão os painéis dos congressos, né? Hoje a gente manda para a gráfica fazer e tal. Antigamente era pintado naqueles papelão, aqueles papel grande de fábrica, pintado a tinta, o negócio era top. Aí, eu lembro que eu ia só para poder curtir o congresso, porque eu sempre fui péssimo, não sei desenhar
palitinho, você desenhar boneco de palitinho. Aí, eles desenharam, aí tá faltando alguma coisa, era um céu, né? Acho que é a cantata Luz de Belém, era um céu, tá faltando alguma coisa. Aí, por um acaso, eu deixei pingar uma tinta. Aí, assim, pô, pinga aí as estrelinhas. E aí eu fiz lá do meu jeito. Rapaz, quando colocou esse painel lá na frente da igreja, e que jogou aquela luz negra e no fundo, pá, e tal, o negócio ficou muito bonito, cara, mas muito bonito. E o pessoal, nossa, que céu estrelado bonito. Só que se acendesse a luz e chegasse perto, dava para ver os defeitos graves. Não deles, dos meus pinguinhos lá. Mas a gente é assim também. A gente esconde as coisas de Deus. Por isso que a gente não quer deixar ele se aproximar da gente, para poder iluminar os nossos defeitos. A luz, ela produz um movimento, né? Assim, quando ela vai abrindo, ela vai dissipando as trevas, então ela vai se movimentando, né? Ela atinge a gente, ela atinge as pessoas ao nosso redor também, ok? Outro exemplo que eu acho massa aqui no Evangelho de João. Se vocês têm alguma pergunta, gente, bota no chat, vamos lá, vamos participar. Coloca no chat aí perguntas sobre João, sobre o desafio, não tem importância. Se você não está no desafio ainda, bota perguntas sobre João, desde que não seja muito difícil, tá bom? Bota as perguntas mais fáceis, hein? Você está aqui, está chegando, coloca aí de onde você está, se você não é de Guapimirim, a maioria que está aqui é de Guapimirim, né? Então, outro exemplo massa que eu gosto é o de Tiago, não, é o de André, no versículo 40 ao versículo 42. João 1, versículo 40 ao versículo 42. Estou compartilhando aqui no Facebook o novo link, que não tinha, não foi outro. Outro eu compartilhei a tarde toda e não foi. Mas vamos lá. Você viu que eu fiquei bem aborrecido com esse coisa desse link. Vamos lá, gente. André. Vou perguntar para você que está aí. Escreve aí, você no comentário. Quem é André? Quem é André? Vamos lá. Vou ver quem é que vai me responder primeiro. Quem é André? Quem é André? André. Tinha uma música do Resgate chamada André Sobe o Morro. O Miguel está passando ali atrás. André sobe o morro, sobe porque sabe que tem uma missão. Era baseada existia uma operação chamada Operação André, e fazia alusão exatamente a essa ação de André aqui. Vamos lá? Primeira, João 1, 40 a 42. Ninguém vai responder para mim quem é André? Vou concluir que ninguém sabe quem é André? Não é possível. É claro que vocês sabem quem é André. Irmão de Pedro. Irmão de Pedro. Confessar as nossas faltas aos irmãos é uma forma de tirar as máscaras. Claro, com certeza. Como é que pode a gente dirigir um culto ou fazer algum trabalho, alguma atividade na igreja, como se a gente não fala com algum familiar? Se a gente não fala com o irmão da igreja? É um negócio complicado, né? No mínimo complicado, né? André é irmão de Pedro. A gente sabe muito, discípulo de Jesus, né, Márcia? André é irmão de Pedro. A gente sabe muito de Pedro, né? Mas olha só quem levou Pedro para Jesus. E levou 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o que João dissera e havia seguido. A primeira coisa que André fez foi achar o seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Gente, André levou
um dos maiores líderes, o que se tornou um dos maiores líderes da igreja, foi Pedro. Nos seus livros, e com todas as questões. André faz uma coisa que é, assim, fantástica, que a gente deixa muito de fazer. Pega essa pessoa, leva até Jesus. Ele só fala assim, nós achamos o Messias. É de poucas palavras. Como foi o sermão de André? Ah, foi muito bonito, teológico, enfeitado. Não, o sermão de André foi, achamos o Messias. Sem complicações, sem discussões teológicas, sem brigas, sem rixas, sem confronto. Confronto, né? A gente, quando eu falo confronto, né, igual esse pessoal tá fazendo aí, tá um confrontando o outro, né? Esses debates aí, mas não confrontam com o texto bíblico, eles confrontam eles mesmos, um com o outro, né? Todos estão aí quase saindo na mão. Ele falou, achamos o Messias e levou até Jesus. Eu costumo dizer, às vezes mas eu não sei, não decoro o texto e tal. Leva a pessoa até alguém que pode falar de Jesus para ela, seja a ponte. Ó, o evangelho ele é movimento. Uma vez que eu recebo Jesus, automaticamente eu preciso sair, eu preciso movimentar. O que nós estamos vendo hoje é um evangelho onde as pessoas estão aprendendo a liturgia do culto, fazendo muito bem, mas que elas não conseguem compartilhar com o próximo. Isso é gravíssimo, irmãos. Isso é muito grave. A gente não consegue. Por exemplo, um professor de escola bíblica dominical ligou para a junta uma vez, dizendo, olha, aqui na minha cidade não tem, eu mudei de cidade, aqui na minha cidade não tem igreja batista. Eu quero que vocês enviem um missionário para poder fazer, para poder plantar uma igreja batista. Eu disse, irmão, vamos conversar e tal. E chegando na casa desse irmão, descobriram que ele era professor de escola bíblica dominical, a esposa mexia com música, os filhos e tal, enfim. Meu irmão, por que você não começa a plantar, então, a igreja batista aqui dessa cidade, aí no seu sofá, na sua casa? Essa foi a resposta desse professor. Eu não sei fazer isso. Olha que coisa, nós estamos aprendendo. E eu não estou dizendo que isso é ruim, mas a gente está aprendendo determinadas coisas em detrimento de outras. Não somos treinados a evangelizar e a discipular. Existem muitos treinamentos aí. Decora versículo. Faz desse jeito. Não, isso não é uma questão de treinamento intelectual. É uma questão de vida, de vivência, de paixão pelas almas. E se a gente não tem paixão pelas almas, não tem treinamento que vai fazer a gente evangelizar. Não tem treinamento que vai fazer a gente evangelizar se não temos paixão pelas almas. Vamos caminhar mais um pouquinho? Alguém tem alguma pergunta? Ou gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Comenta aí, eu estou falando para vocês comentar, depois vocês não reclamam, hein? Depois vocês não reclamam. Estou olhando aqui nas minhas anotações. A gente passou agora pelo dia 2. Entramos no dia 3. Isso é uma coisa importante mesmo, Milton. Se não temos vida com Deus, como iremos compartilhar? Como iremos compartilhar? Gente, se você está chegando agora, não sai não, hein? Tem um presente no final, mas precisa participar aí nos comentários, diga de onde é, curte e comenta aí a nossa live, se puder compartilhar. Diga de você que está chegando, diga de onde você está chegando. E vamos seguindo aí no nosso compartilhamento do Evangelho de João. Milton, é interessante, porque grande parte hoje não consegui compartilhar o Evangelho. É porque as pessoas não estão tendo vida
com Deus, não foram transformadas por ele. Que transformação vão apresentar, né? No Evangelho na forma como o André faz, nos mostra que o Evangelho ele é dinâmico, ele é movimento. Se a igreja, por exemplo, ela está produzindo muita coisa só ali dentro do ambiente da igreja, ela não está produzindo um movimento de evangelização. A igreja precisa produzir um movimento de evangelização que leva cada um de nós a evangelizar diariamente, na escola, no supermercado, em qualquer lugar onde a gente passar. O desafio do dia 3 foi testemunhar, né? Testemunhar com alguém do Evangelho. Pulando aqui já para o dia 4, a gente tem aquele texto. Uma vez eu preguei, eu fiz um sermão lá na Bahia, na igreja de Ibicoara, onde eu ajudei a plantar. Ajudei a plantar. E aí eu imprimi umas folhas de ofício e dei o título do sermão Siga o Conselho de Maria. E as pessoas ficavam tipo assim, o que esse pastor tem, né? Siga o Conselho de Maria, porque é uma guerra que muitos evangélicos fazem com Maria, né? Eu não estou falando da Maria que é venerada, eu estou falando da Maria do texto bíblico, e ela dá um conselho assim espetacular para qualquer pessoa, e ela foi uma mulher espetacular. O anjo disse, olha, o Senhor olhou, né? Achou graça nos seus olhos, teve misericórdia de você, mas, né, se Deus olhou para ela diante de tantas mulheres, era porque ela era uma mulher espetacular, sim, né? Marcelo escreve assim, pedimos a vontade de Deus, torcendo que Deus faça a nossa vontade. Por isso temos medo da luz. Pois quanto mais próximo a ela, a luz, sabemos que teremos que mudar. Márcia Pacheco bota assim, é preciso ter vida na vida com Logos, caso contrário cairemos no desinteresse pelos perdidos. Isso é triste. Porque se a gente se distancia de Deus, né, Márcia? Deus ama o pecador. E quanto mais longe de Deus a gente está, menos a gente vai se importar com as pessoas. Partindo já... capítulo 2, versículo 5, a gente está tratando do primeiro milagre, aqui João não trata como milagre, trata como sinal. Por quê? Uma pergunta para vocês. Por que João não coloca os milagres de Jesus com o nome milagres? Ele coloca sinais. Você tem alguma ideia disso? Ele coloca sinais. E aí eu vou continuar falando desses sinais enquanto você coloca aí no comentário. Olha, esse sinal da transformar a água em vinho, não vou entrar no mérito aqui da questão de vinho e tal, não posso conversar sobre isso lá na mentoria, se vocês quiserem, tá? Mas Maria, então, chega e interpela Jesus, dizendo, olha, acabou o vinho e tal. E Jesus disse que tenho contigo, mulher, ainda não é chegada a minha hora. E aí ela, então, entende exatamente o que Jesus quis dizer, disse, fazei tudo quanto ele vos disser. Esse é a supremacia da obediência. Fazer tudo quanto ele mandar. Gente, não é uma coisa ou outra, é tudo. É tudo. Não é uma coisa ou outra, é tudo. Desafio 5. Dia 5. Peraí. Chicote da verdade, né? Polêmico. Polêmica reação de Jesus diante daquele povo que estava fazendo do templo comércio.
E esse texto mostra que se Jesus quiser virar as mesas da nossa vida para que a gente esteja próximo dele, ele vai virar. Ele vai virar. E virando essas mesas, aí eu pergunto, quais mesas Deus precisa virar na sua vida para que você esteja cada vez mais próximo dele? Quais mesas? É de pensar. O que Jesus precisa expulsar da sua vida ali, ó? Tirar. Você hoje é o templo do Espírito Santo. Então ele tem direito também de pegar o chicote e bater e girar essas mesas que estão te atrapalhando de estar na presença dele. No sexto dia, a gente conversa sobre Nicodemo, João 3:3. Necessário vos é nascer de novo. Gente, pergunta simples. Vocês acham que hoje, na igreja, nós temos mais convertidos ou convencidos? Responde aí, não estamos julgando ninguém, não. Está falando da nossa realidade. Várias vezes, né, Márcia? Na minha vida também, várias vezes. Que Deus tenha misericórdia de nós. A gente tem mais convertidos ou convencidos. Exato, gente. Quem não muda de vida é convencido. Nicodemos, o que acontece? Alguém que tinha extrema sabedoria das leis, dos profetas, e Jesus fala na lata, religiosos, né, convencidos. Jesus fala na lata, você vai precisar nascer de novo. Jesus não se intimida diante do status que Nicodemos tem. Você precisa nascer de novo. Conhecer a Bíblia sem conhecer o Logos é apenas erudição morta. O novo nascimento não é uma reforma de caráter, é uma substituição de natureza. Paulo, quando vai dizer assim, aquele que está em Cristo, a gente traduziu, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, mas a melhor tradução seria uma nova criação. Exatamente isso que eu acabei de ler aqui. O novo nascimento não é uma reforma de caráter, é uma substituição de natureza. Liliana, exatamente. Triste demais. As pessoas estão perdidas na casa do Pai, se sentem bem ali, mas não há transformação. Deus não quer a sua religião, Ele quer a sua vida inteira. Muitas pessoas vão apresentar no último dia, Deus, olha só o que eu fiz. Assim, o que você fez não vale nada. Porque eu sou salvo pelo que Cristo fez, não pelo que eu faço. Porque senão eu estava perdido, estava lascado. E a gente encerra esse ciclo de primeira semana. Muito bom, Marcelo. Gostei como é que eu digo? Dessa frase, esse pensamento aí, ó. Eu tinha perguntado, né, se você sabe por que João traz Jesus, bota sinais e não milagres. Porque para João, Jesus não fazia truques para impressionar, e sim sinais que apontavam para quem ele é. Então, é exatamente isso. Sinais, os milagres de Jesus sempre sinalizavam para alguma coisa. Ele não era assim, sem propósito. Ele sinalizava a alguém ou a algo. Ok? João Batista é uma figura fantástica, né? Convém que ele cresça e que eu diminua. Eu sou apenas uma voz. Eu sou apenas uma voz. João Batista, a voz que aponta para o Logos. Eu já disse isso. Márcia botou uma palavra grega aí, é literalmente uma kenosis da nossa vida, né? É uma teóloga, né? Não é fácil, não.
Eu estou aqui tremendo agora na base, estou com uma teóloga aí, missióloga, líder de agora não sei nem mais que M é, né, Márcia? MM agora, né? Ah, deixa quieto. Hoje as pessoas se acham tanto, né? E João disse assim, quem é você? Quem é você? É o Messias? Ele é comparado com Elias, ele é comparado com um dos profetas. Esse cara é espetacular. Mas ele respira fundo e disse, eu sou uma voz só. É MM. Eu sou apenas uma voz. Então, ponto final. Ele vai usar a minha voz, eu vou preparar o caminho para ele. E não olhe para mim, olhe para Cristo. Olhe para ele. Meu irmão, para a gente caminhar para o final, eu já quero agradecer, assim, vocês que estão com a gente. Vocês são fiéis, heróis. Porque realmente hoje foi muito difícil botar essa live no ar. Mas graças a Deus ela está aí. Eu queria encerrar assim, olha. Dia 1, eu não sou o dono. Não posso esconder-me da luz. Dia 2. Dia 3, não fui chamado para ser espectador. Eu tenho que me movimentar para buscar pessoas. Dia 4, não obedeço apenas quando concordo, principalmente quando não concordo. Há mesas que precisam ser viradas. Dia 5. Conhecimento não substitui transformação. Dia 6. Eu preciso diminuir para que ele cresça. No dia 7. Quem começa com logos não termina igual. Ou se transforma ou resiste à verdade. É isso aí. Quem se aproxima de Jesus ou se transforma ou resiste. Ou diz, não quero isso. Pula fora. Eu lembro que um dos sermões do pastor Henrique na igreja, pastor de educação religiosa da igreja, alguém me disse que alguém saiu do sermão e falou assim, eu não estou aqui para ouvir isso. E foi um dos sermões assim, mais incisivos, pastor Henrique, eu estava ali tomando pancada, mas vibrando, porque aquela palavra estava entrando no meu coração e eu dizendo, é isso mesmo. Não, eu quero ser transformado. Você quer ser transformado? Escreve aí, eu quero transformação. Mas aquela pessoa não queria, não. Ela não gostou daquele sermão. Ele era bíblico. Era a palavra de Deus, estava confrontando. Ou transforma, ou a pessoa resiste à transformação. É uma decisão de cada um. Tamo junto, Liliane. Queremos transformação. E ao transformar a nossa vida, precisa ser transformado também, Milton. E para que Deus quer transformar você? Para que Deus quer transformar você, Liliane? Para que Deus quer transformar você, Milton? Para que Deus quer transformar a minha, Marcela, o Christian, Márcia? Para quê? Exatamente. Para que a gente se movimente em direção ao pecador. E vá por intermédio do Espírito Santo transformando vidas. Louvado seja Deus pela tua vida, pela vida de cada um de vocês. Eu quero revelar agora no final o presente que eu tenho. Preciso de transformação, isso aí, Cristian. Hoje eu vou liberar o acesso para uma pessoa que está nessa live. Não tenho como fazer mais de um. Para uma pessoa que está nessa live, vou liberar o acesso com 100% de desconto do nosso curso. Mas eu gostaria de pedir que você continuasse compartilhando, para que mais e mais pessoas cheguem, para que a gente possa estar caminhando junto. Semana que vem, se Deus assim nos permitir, no próximo segunda, aí sim, 8 e 7 da noite, em ponto. Eu vou ver o que aconteceu aqui, que deu problema. E não vai acontecer na semana que vem o atraso, a gente vai estar junto novamente para a segunda semana. Antes de orar, queria dizer que o nosso curso, ele conta, além de 21 vídeos, com mais de 3 horas de
de conteúdo, com conteúdo escrito, ele conta com essa mentoria, ok? E hoje a gente está iniciando a turma 2 da mentoria, tá bom? A turma 1 a gente já vai fechar, para não ficar muita gente, senão a gente não consegue mentorear direito. E você que já está na mentoria 1, eu vejo várias pessoas aqui que já estão na mentoria 1, pode colocar lá suas dúvidas, o comentário, dizer o que achou da live, para que as outras pessoas também sejam estimuladas a participar. Deixa eu pedir uma outra coisa a você que está participando do curso. Comenta na plataforma do Hotmart, por favor, porque a Hotmart vai pegar esse seu comentário do que você passou ali, do que você viu ou criticou, não importa. Ela vai pegar esse seu comentário e vai jogar lá na propaganda do curso, um comentário real, né, que eu exigi da Hotmart, eu quero um comentário real. Senhor, muito obrigado, Deus, pela tua palavra hoje, um desafio para cada um de nós. Mas eu te peço que pela tua infinita misericórdia, Senhor, nos ajude a obedecer ao Senhor, nos ajude a nos limpar dos nossos pecados. Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda, Senhor, o teu povo, ajuda o teu povo a caminhar, ó Pai. Sabemos que somos fracos, mas queremos mudar, queremos transformar a nossa vida para transformar outras vidas também, pelo poder do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Gente, fica na paz, Deus abençoe. Muito obrigado mesmo, gratidão.